Salve, salve galerinha, salve você do terceirão, terceiraço, terceirão de aço. Meu muito boa noite para você, você analisando, você que está apenas concluindo o ensino médio, você que vislumbra ingressar na universidade, fazer a faculdade, aos nossos colegas professores, mediadores, você que está aí do outro lado da telinha, nessa peleja do cotidiano com os meninos. Menino, toma nota! Menino, presta atenção! Tira uma foto, faz o print. É o dia a dia, né? Esse corre-corre nosso de sala de aula, de preencher diário, de fazer avaliação, de estar constantemente chamando para que os nossos alunos não percam o foco, que essa nossa linda missão nos dada para ser professor, para professar literalmente o conhecimento. Alô, Dom Inocêncio, alô, Guaribas, boa noite para Guaribas, boa noite para Hugo Napoleão, que eu já fui uma vez, Hugo Napoleão, lá com a galera do Canal Educação. Já fui em São Pedro também uma vez, na cidade, né? Fui na cidade, na escola Landry Salles, se eu não me engano, lá na cidade de São Pedro. E eu sei que tem o polo que localiza-se lá no Povoado Brejo, De boa? Vai mandando aí os seus comentários, as suas críticas, as suas contribuições, os seus questionamentos. Tio, eu não entendi essa parte. A gente vai fazer uma reavaliação e dar uma explicada de forma diferente. De boa? Vamos começar? Ah, meu amigo Juscelino Kubitschek de Oliveira, nosso querido JK, nosso querido John Kennedy Tupiniquim, JK, mentira que o JK de lá que queria copiar o nosso, viu? O JK do Zé Uai é o John Kennedy dele, e o nosso é o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Até o nome do homem é internacional. Até o nome do homem é international. Ah, papai! O Brasil do populismo, de 45 a 64, o governo do Juscelino. E hoje nós vamos ver algumas transformations no Brasil ocorridas na década de 50 no governo do Juscelino. De boa? O JK vai estar nesse intervalo de tempo aqui, olha, que é uma fase da nossa história democrática. É uma fase da nossa história democrática, bonita, né? Tá aqui nosso Juscelino Kubitschek de Oliveira. Kubitschek de Oliveira. Antes, esse cara tinha chegado ao poder em 30, lembra? Saiu em 45, voltou na cabeça do povo em 50 e foi para debaixo da terra em 54. É o GG, o Getúlio, Dornelles, Vargas. E quando o GG cometeu suicídio em 54, galerinha, ora, quem vai assumir é o vice. O vice é o Café Filho. É o Café Filho, nosso goleiro que foi presidente, goleiro do Alecrim Esporte Clube no Rio Grande do Norte. Tá aqui o Café Filho com o Vargas, o Ademar de Barros, Café Filho na Time. Tá aqui o Café Filho sendo empossado, o Juscelino quase não toma posse. Tá aqui o Café Filho com o Vargas ainda, e o mandato dele vai ser curtinho, vai ser um mandato tampão, galerinha. E durante ele quase teve um golpe, e foi. Estou mostrando primeiro o Café Filho, que era vice do Getúlio, e aqui era o ministro-chefe da Casa Civil, o Tancredo de Almeida Neves. Meu amigo Tancredo Neves. Olha essa fotografia icônica, galerinha. Olha o Carlos Lacerda. Tio Lacerda é aquele mesmo cara do atentado que era anti-Vargas? Mesmo. Está se reunindo com o vice-presidente antes do suicídio do Vargas. O Vargas, quando soube, disse:
Tô mergulhado num mar de lama. Eita, rapaz. O vice já está articulando como seria o país após a renúncia do Vargas. Ah, papai! E ele está assumindo aí a presidência da República. João Café Filho era natural do estado do Rio Grande do Norte. Tinha sido uma indicação do Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo e sonhava ser presidente. Aí eu coloquei a gestão do Café Filho, ela é curtinha, olha. Ela vai de agosto do ano de 54 e ela vai até novembro do ano de 55. Oxe, tio, e não terminou por quê? Porque você vai ver na aula de hoje, viu? Ele aproximou-se dos inimigos do Vargas. Então, o Vargas nem esquentou ainda o corpo no caixão e o vice-presidente, que agora é o presidente, está se aproximando dos inimigos do GG. Ah, papai! Ele monta uma equipe de governo anti-getulista. Anti-getulista. Vai diminuir as despesas públicas, vai aumentar a tarifa de energia, isso não era a cara do Vargas, num cenário de inflação por causa do aumento salarial que o Vargas tinha concedido. E aí, olha, o interessante aqui é que durante a gestão do Café Filho, foi aprovado pelo governo a Instrução 113 da SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, que vai permitir a entrada de capital estrangeiro, de tecnologia estrangeira e de multinacionais. Quem mais vai favorecer vai ser o próximo presidente, olha, o Juscelino. Então, já estou lhe dizendo que um dos fatores no governo do Juscelino para a gente ter a presença de empresas estrangeiras, Hugo Napoleão, foi essa instrução aprovada durante o governo do Café Filho. Aí eu coloquei assim, olha, com ele vai adotar, diferente do Vargas, que tinha adotado um protecionismo, ele vai liberar, reaproximando-se dos Estados Unidos. E muito importante, olha, começou os estudos, conforme estabelecia a Constituição de 46, e ele mandou uma comissão lá para a região do Goiás, para delimitar onde seria o novo Distrito Federal, a nova CAP, Brasília, né? Brasília. Essa é uma curiosidade que eu coloco geralmente nas aulas, haja vista que hoje nós não temos mais, né, no curso de letras português, não tem mais a parte do tupi, que deveria ser estudada, viu? Show, né? Vou mostrar aí as eleições de 55, conforme previa a Constituição. Elas vão ocorrer em outubro de 55. Essa dobradinha PSD-PTB tinha vencido com o Dutra em 45. Tinha vencido com o Vargas em 50. Ah, papai. E vai vencer com o Juscelino no ano de 55. Você votava para presidente, o JK, e você votava em separado para vice-presidente, o João Goulart. Ah, papai. Essa dobradinha aqui, ó, estava unida. Ela tinha vencido o Vargas apoiando o Dutra em 45, e parte do PSD abandonou a candidatura do Cristiano Machado e apoiou o Vargas em 50. E eu estou lhe dizendo que o Juscelino e o Jango, o JJ, se diziam herdeiros do getulismo. E lembre-se que o Juscelino foi o único governador que foi ao velório e ao enterro do Getúlio Vargas. Isso tem uma simbologia, né? A UDN, mais uma vez, apostou num candidato militar, o antipopulismo, o antivarguismo, vai ser o Juarez Távora. O ex-governador de São Paulo tinha um partido próprio dele, era privado, né? Ele se dizia, se o Vargas estivesse vivo, ele iria me apoiar para presidente da República. É o que dizia o Adhemar de Barros.
o Adhemar de Barros. E aquele fascista tupiniquim lá da década de 30, olha, agora quer chegar ao poder não por um golpe, mas pela via democrática, que era o Plínio Salgado, do Partido Republicano Progressista da época. Belezinha? Quem vai vencer? Juscelino vence para presidente e João Goulart, vice, ganha para vice-presidente. De boa? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, per favor, em italiano. Ok, galerinha. Vou passar a imagem. Tá aí os 4 candidatos nessa fotografia da TV Manchete. Mais outra imagem. Aí o Plínio Salgado. Veja que nessa propaganda dele, ele ainda está usando aquela ideia do comunismo, do integralismo, lembra? Da ameaça vermelha sobre o Brasil. Ainda tinha essa ideia? Ainda tinha essa ideia. Tá aí o Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros tinha sido interventor e governador de São Paulo, e dele tem 2 frases famosas. Vou botar aqui as frases famosas do governador de São Paulo. A primeira, São Paulo não pode parar. Então, quem começou as grandes obras para interligar a cidade de São Paulo foi o Adhemar de Barros. E a mais famosa, rouba, mas faz. Ah, papai! Olha, meu governo rouba, mas faz. E no discurso dele, ele dizia, olha, se o Vargas estivesse vivo, eu seria o candidato do Getúlio Vargas. Eita, aí está o Juarez Távora, bacaninha, que já havia sido aliado do Getúlio Vargas. Olha aí nessa fotografia de 1930. E quem vai vencer é essa dupla aí, ó. JJ, Juscelino e Jango. São candidatos das forças antigolpistas. Notadamente, o golpismo era visto como da UDN, viu? Pelo Brasil, pela segurança, no dia 3 de outubro, vote JJ, Juscelino e Jango, unidos pelos ideais de Getúlio Vargas. Vou passar. O Juscelino ganhou as eleições. A UDN vai reclamar de novo, dizendo que para tomar posse o candidato vitorioso tinha que ter 50% mais 1 dos votos válidos. 50% mais 1
dos votos válidos. Talvez o diferencial nessa campanha tenha sido a estrondosa votação que o Adhemar de Barros teve, principalmente no estado de São Paulo. Perfeitinho? No estado de Sumpa, São Paulo. Passando, quase que o Juscelino não toma posse. Ah, papai, por quê? Mesmo Juscelino vencendo as eleições, havia um grupo de golpistas contrários. Era o DN, o jornalista Carlos Lacerda. Tio Lacerda é aquele mesmo cara do atentado da aula anterior. Ele mesmo. A Escola Superior de Guerras era contra a posse do JK. O Lacerda fez publicar uma fake news. Depois ele veio pedir desculpa, mas publicou uma fake. A fake era a Carta Brandi. Dizia que o Jango tinha um acordo com Juan Domingo Perón da Argentina para montar uma república sindicalista, um governo e etc. Alô, galera de Dom Inocêncio. Boa noite, Dom Inocêncio. Alô, Alexandra Oliveira. Meu nome é Flávio Coelho de Oliveira. E eu tenho muitos parentes da família Oliveira e Pereira em Dom Inocêncio. Muitos. Aí eu botei aqui um elemento. Estou dizendo que havia gente contra a posse do Juscelino. Tio, mas ele ganhou. Eu sei. Mas tinha gente que não queria que um herdeiro do varguismo tomasse posse. Tinha gente que achava que o Vargas ter cometido suicídio tinha morrido com ele Getúlio, o getulismo. Ah, papai. Olha o que disse, a bizarrice que disse o general Jurandir Mamed. É uma bizarrice. Ele era general da Escola Superior de Guerra. As Forças Armadas devem atuar e impedir a posse do Juscelino e do Jango. Eita, pílula. Disse, galerinha, disse. Aí o ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott, que era um legalista, era um democrata, foi até o presidente da República e disse: ei, brother, tio, que era o Café Filho, presidente, eu estou pedindo autorização ao senhor para punir o general Bizarria Mamed. Como ele é um dos homens fortes da Escola Superior de Guerra, que é submissa diretamente ao senhor, se o senhor me permitir, eu vou punir ele. Ah, o Café Filho não aguentou. Sem força, sem gana, sem coragem, foi uma doença, velho. Inventou uma doença. Tinha um mês das eleições da vitória do Juscelino. E depois desse invento de doença, ele se afasta. Vai para o hospital. Então alguém tem que assumir a presidência da República. E quem vai assumir é o presidente da Câmara dos Deputados. É claro, a sequência é presidente da República, depois vice-presidente, depois presidente da Câmara, e depois presidente do Senado, e depois o presidente do Supremo. Ah, papai, nós estamos no presidente da Câmara, que era o Carlos Luiz. E a curiosidade é que ele é do mesmo partido do Juscelino, o PSD. Ah, então ele vai apoiar a posse do JK, mas ele era ligado ao UDN. E ele assumiu, e o Lott foi conversar com ele, ele disse: não vou punir não. Ele era golpista. Ele era golpista também. Esse cara que eu estou botando aqui, olha, ele era golpista. Rapaz. Aí o Lott disse: pois se o senhor não vai punir, a hierarquia está sendo descumprida, eu vou pedir demissão e estou entregando aqui a minha pasta de ministro da Guerra. Eita. Entregou a pasta de ministro da Guerra. Não quero mais, não. Só que ele tinha apoio de alguns generais que disseram: olha, tu entregou a pasta, mas não o comando. E foi, tu está entregando a pasta, mas não o comando, porque os homens continuam fiéis a tu, Lott. Eita, pílula, vai ter um fatality. Vai ter um fatality. Só não teve porque o golpe foi evitado por um contragolpe. Como é que pode ter um contragolpe? Pode. Um golpe dentro do golpe, é um contragolpe.
O Carlos Luiz ficou 3 dias na presidência. Porque o movimento do dia 11 de novembro, que o Carlos Luiz eram golpistas, fez com que o Henrique Teixeira Lott pegasse as tropas fiéis a ele e fechou as agências de Correios do Rio, fechou o aeroporto do Rio, as estradas que davam acesso ao Rio, o Banco do Brasil, o Congresso Nacional e o Palácio do Catete. Botou os tanques de guerra nas ruas, velho. Botou os tanques de guerra. Vai ter um fatality. O Carlos Luiz fugiu para São Paulo, no cruzador Almirante Tamandaré. Foi para São Paulo com quem? Com um outro golpista, o Lacerda, e um grupelho pequeno de militares. Foi. Sabe o que é que eles queriam em São Paulo? O apoio do Jânio Quadros, que era governador de São Paulo, à causa golpista. Ah, papai! Sabe o que foi que o Lott fez? Mandou as tropas fechar o Porto de Santos. Eita! E quando o navio Tamandaré chegou em São Paulo, que mandaram a mensagem para o presidente, o governador de São Paulo, que era o Jânio Quadros, o Jânio disse, eu não, vou apoiar vocês, não, vou entrar nessa barca furada. Aí eles voltam para o Rio, com o rabinho entre as pernas. Nesse momento, dia 11 de novembro, olha o ribuliço todo em 4 dias, galerinha. Olha o ribuliço todo. Nesse momento, o Henrique Teixeira Lott já tinha colocado na presidência da República o presidente do Senado. Esse rapaz que eu estou colocando a fotografia. O Nereu Ramos. Ah, papai. Sabe quem foi que saiu do hospital bonzinho dizendo que estava curado? O Café Filho. Café Filho. E foi. E já saiu bonzinho dizendo, olha, eu quero reassumir a presidência. Sabe o que foi que o Lott disse? Não, tu é um golpista. Na hora de punir o general Bizarria Mamed, tu não fez. Tu vai ficar numa prisão domiciliar até o próximo presidente tomar posse. Eita pila! Tudo isso em uma semana, galerinha. Aí o Nereu Ramos declarou o estado de sítio, extremos poderes, até que o Juscelino Kubitschek tomou posse no dia 31 de janeiro. Mas quase que o homem não é empossado. É o golpe dentro do golpe, chama contragolpe. Deixa eu mostrar imagens para você. Olha aí o Carlos Luiz. Olha quem acompanhava o Carlos Luiz. O Lacerda, aquele mesmo corvo, aquele mesmo do atentado à Rua Toneleiros. E tá aí, olha, notadamente você está vendo um grupo de golpistas. Virgem, nossa, golpistas, né? Eita, rapaz. Deixa eu passar a imagem. Aí tá as tropas que o Lott colocou na Dutra e na Anchieta, literalmente os tanques de guerra colocados nas ruas para garantir o resultado das eleições. Incrível. Os tanques de guerra colocados na rua para garantir a democracia. Teve isso? Teve. Teve isso. O nome do cara era Henrique Teixeira Lott. Se ele fosse um golpista também, ele teria ficado no poder, mas ele era um democrata. Era um republicano, um legalista, que colocou as tropas para garantir o resultado das eleições presidenciais. E assumiu, finalmente o homem assumiu, olha. Vai ser o presidente sorridente, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Parente nosso, viu, Alexandra Oliveira? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Famoso JK, é o nome do clube lá de Coronel, mais famoso, viu? Clube JK. Já vou lhe dizer que eu gosto muito da gestão do Juscelino, nosso John Kennedy brasileiro, Tupiniquim. Mas eu gosto mais da esposa do Juscelino. Oxe, professor. O nome da esposa do Juscelino era Sara Kubitschek. Sara Kubitschek de Oliveira. Ah, papai! Tio, será que o nome Skol
é em homenagem à esposa do JK. Não, galerinha, Skol quer dizer saúde. Em alemão antigo, em dinamarquês, numa língua bem antiga. Skol, saúde. Vamos para o governo do meu amigo JK. É o presidente sorridente. É o presidente Bossa Nova. É o presidente da Copa de 58. É o presidente da capital novinha da bodega, como você está vendo aí na foto. Minha Brasília amarela. Tá aí o presidente Juscelino com a Miss. Tá aquele em frente ao Palácio da Alvorada, construído na gestão dele. Tá aquele olhando para a região do Cerrado, no Goiás, antes de ter nada, só o mato, só o Cerradozão. O plano de como seria Brasília, tá aqui ela construída. Tá aqui ele com o futuro rei Pelé. E tá aqui ele com a dona Sara. Dona Sara é essa moça aqui, ó. Sara Kubitschek de Oliveira. Ele é em família, né? Ele é em família. Perfeito? Alô, galera de São Pedro. Boa noite, galera de São Pedro. Boa noite, Guaribas. Boa noite, Guaribas. Boa noite, Dom Inocêncio. Alô, Joanilda Santos Veloso. Senhora Veloso, boa noite para você. Senhora Oliveira, boa noite. Vamos passar? Vamos passar? Tá aí a posse do homem, quase não é empossado, né? Depois daquele bafafá todinho, finalmente o homem foi empossado presidente da República. Tá aí a dupla JJ, olha. JJ, Juscelino e Jango. Django Livre e Juscelino Kubitschek de Oliveira. Vamos começar com o mais importante do Juscelino. Ó. É que o Juscelino herdou alguns elementos do varguismo e buscou, claro, meio que copiar um pouquinho do getulismo. Esse Rolls Royce que você está vendo aqui, olha, foi um presente do governo inglês para nós, olha. E quem andava num carro aberto no estádio do São Januário, no dia do trabalhador, acenando para os trabalhadores em um carro aberto, o Getúlio Vargas. Então eu vou botar quase 20 anos antes dessa data. Em 1938, quem fez um repeteco disso? O Vargas. E eu estou lhe dizendo que o Juscelino absorveu alguns elementos do getulismo. Mas, evidentemente, que não tudo. Haja vista que o JK tem muita personalidade. Vai ser um presidente com personalidade. Não que o Vargas não tivesse. Está aqui o nosso presidente Bossa Nova. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta fé. Jovem, risonho, original, o Juscelino. Estou colocando já para você. Durante a campanha presidencial, o Juscelino anunciou o programa de governo que ele chamou de Nacional Desenvolvimentismo. Vamos fazer um desenvolvimento nacional e o país vai se modernizar. O país vai progredir. O famoso 50 anos em 5. 50 anos de progresso, de desenvolvimento e modernidade em apenas 5 anos de governo. Mas, principalmente, essa ideia de nacional desenvolvimentismo era industrializar. E você vai ver que a indústria vai crescer a passos largos no JK. Respeite desenvolvimentismo do JK. Ó. Política econômica implantada pelo Estado. Se é pelo Estado, é porque foi planejada. Claro, planejada no famoso plano de metas, que era um plano com 30 metas a serem atingidas. Importante, viu? Nós já tínhamos tido um outro plano de governo. Nós já tínhamos tido no governo do Dutra
governo do Dutra, o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. No governo do Vargas, foi o plano Laffer, de Horácio Laffer, que era o ministro da Fazenda do Vargas. E agora nós estamos no plano de governo do Juscelino, famoso plano de metas. De metas. Que eu botei assim, olha. Visava com esse plano o crescimento da produção industrial, e ela vai crescer a passos largos, da infraestrutura, estradas, rodovias, ferrovias, portos, usinas hidrelétricas, e aumentar o consumo de bens duráveis. De bens duráveis. Será que alguém pode me dizer exemplos de bens duráveis? Você geralmente dá uma pincelada nessa temática na geografia. O que seria o exemplo de bens duráveis que o governo vai buscar acelerar o consumo tupiniquim? Ah, papai, o que seria? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor. Beleza, galerinha, beleza. Vamos fechar essa temática aqui, olha. Eu coloquei assim, ó. Para ter esse crescimento que o governo do meu amigo Juscelino prometia, ele vai se assentar num tripé. Ele vai se assentar num tripé, galerinha.
E nós vamos ter uma política econômica que vai envolver investimentos públicos, investimentos do Estado, o governo vai gastar no Piauiês. 2, capitais alienígenas, as multinacionais e o governo pegando empréstimos lá fora, vai capitanear financiamento para poder desenvolver a indústria aqui. E ele não esquece da burguesia tupiniquim, olha. O empresariado nacional vai participar do bolo também. Ele vai investir na construção civil, pontes, estradas, Brasília. O Juscelino não esquece da burguesia nacional. Então, veja que era um projeto de crescimento econômico que envolvia o Estado, a iniciativa privada alienígena, capital internacional e tecnologia internacional e a burguesia brasileira. O nome era Plano de Metas, porque haviam 5 metas e a meta 31ª era a meta síntese, a cereja no bolo era Brasília. Ah, papai! Então, eu vou botar bem aqui, pegando aqui a canetinha, ó. Eu coloquei. O Estado vai ser o coordenador desse desenvolvimento. Vai. E o Estado vai investir muito no setor de energia, construção de usina hidrelétrica. Haja visto que a burguesia nacional não tinha know-how para poder investir tanto na construção, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, e o retorno é a muito longo prazo, quem faz é o Estado. No setor de transportes, com a indústria automobilística e as rodovias, aqui você já está vendo o Estado e as multis, e na indústria de base, ferro, aço, petróleo, energia, que vai ser o Estado. A educação era para ter um investimento maior e a produção de alimentos também. Está aí a ideia das 5 áreas do Juscelino para o crescimento do país. Então, em 5 anos, era um projeto arrojado, era um projeto arisco, que buscava dinamizar o país, progredir a indústria na nação e uma capita novinha. Tem autor que disse, professor, isso foi loucura. Teve os aspectos positivos e os aspectos negativos, mas aí está o famoso plano de metas do meu amigo Juscelino Kubitschek de Oliveira, o famoso JK. Alguém mandou, ninguém mandou. Galerinha, o que seriam bens de consumo durável? Bens de consumo durável, São Pedro. Alô, Guaribas, alô, Dom Inocêncio, alô, você que nos assiste também pela plataforma, aí, pelo YouTube, manda aí no chat o que seriam exemplos de bens de consumo durável, galerinha. Tchananana, 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 tchananana. Foi tanto que eu te amei e não sabia. E às vezes digo, eu te amo. O tempo já passou. Ninguém vai mandar um exemplo, galerinha. Eu vou deixar em stand-by, viu? Que nós vamos precisar depois do que seria um exemplo de bens de consumo durável. Vamos passar? Vamos passar? Década de 50 tinha muita discussão em torno disso que eu estou colocando aí para você, ó. Muito.
Eu dizer, aqui em Teresina tá uma chuva braba aqui, galerinha. Lá fora tá assim, São Pedro tá jogando de bala lá de cima, viu? Não tinha nada pra tá chovendo e de repente, ó, Teresina tem essas coisas, viu? A gente chama aqui de a chuva do caju. Veio tarde, né? Veio tarde a chuva do caju, mas veio. Olha, na década de 50, eu vou botar aqui no meio porque o segundo mundo era o mundo dos países socialistas. Notadamente, o primeiro mundo eram dos países desenvolvidos. E o Brasil estava no chamado terceiro mundo. Terceiro mundo, que eram os subdesenvolvidos. E os países subdesenvolvidos do terceiro mundo, galerinha, do terceiro mundo, ó, eram basicamente países que viviam de uma economia agrária. O nosso produto principal ainda era o café, meu Deus do céu. De economia primária, para vender lá para fora, com uma sociedade predominantemente rural, e que tinha uma grande dependência do mercado externo, tanto para vender os nossos produtos, como também para comprar os manufaturados, haja vista que nós não tínhamos. Mas, evidentemente, o Brasil está numa transition, porque nós estamos no acelerado processo de urbanização e de industrialização. E urbanização e industrialização vai se acelerar aí com o Juscelino Kubitschek, que você viu nesse instantinho, ó. Vai acelerar com o meu amigo JK. Beleza? Vai acelerar com o Juscelino, olha. Já vou lhe dizer que nos anos 60, a população brasileira vai ser rural, só que menor que a urbana. Então, dos anos 60 para cá, a população que vive nas cidades é bem maior do que a população que vive no campo. Quem mora em Dom Inocêncio sabe disso, quem mora em Guariba sabe disso, quem mora em São Pedro sabe disso, porque a população brasileira passou a ser predominantemente urbana. Com o Juscelino, vai haver um acelerado crescimento da atividade industrial, principalmente a indústria de bens de consumo durável. Eu quero que alguém me responda. E a ideia é que os países que já tinham uma economia próspera, uma indústria consolidada, já tinham uma certa independência. E eu estou querendo que você veja que o Juscelino quer transformar nós nisso daqui, ó. Disso daqui, nisso daqui. Lá no Nordeste, que a economia era o açúcar, era o algodão em crise, era a criação do gado. Ora, o Juscelino disse, nós vamos potencializar o desenvolvimento do Nordeste, ele não vai ser esquecido. E criou a famosa Sudene, na época, para ver se conseguia minimizar as grandes diferenças entre as várias regiões do Brasil. Belezinha? Beleza, né? Dandan, eu vou voltar ainda nesse slide, depois do nosso intervalo, viu? Eu vou voltar no slide aí de número 29, bacaninha? Vamos para o nosso intervalozinho, pegar aquele café com língua e a gente volta já já.